Meu amigo vascaíno, após a chegada de Hugo Moura, o Vasco está correndo contra o tempo para anunciar mais uma cereja atacante aí do Galo. No apagar das luzes, notícia que sai na parte da manhã é que o Vasco está em negociações aí com o Atlético Mineiro para contratar um atacante. Vamos falar muito aqui também sobre a situação de saída de jogadores, porque se tem jogador chegando no Vasco da Gama, tem jogadores que podem deixar o Vasco da Gama ainda hoje. Vamos falar também aí sobre a situação envolvendo jogo contra a equipe do Fluminense. O Vasco aí com muitas dúvidas, alguns desfalques que já estão confirmados. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o diretor executivo de futebol, o patrocinador master, e vamos também abordar aqui a punição do Ramon Dias, porque a situação ficou além daquilo que a gente imaginava, muito séria e muito grave aí. Hoje, que é o último dia de janela, meu irmão, hoje está agitadão, né? Porque tiveram 18 dias aí para contratar, deixa tudo para a última hora. Vamos falar muito sobre essa situação. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a gentileza para você se inscrever no nosso canal. O que nos diferencia aqui é que a gente simplesmente te faz pensar o Vasco da Gama aí sobre outro prisma, outro lado aí que os jornalistas e os passadores de pano não fazem. Então vamos lá, vamos falar de Vasco da Gama e Fluminense. O Fluminense vive o maior jejum da sua história sem vencer um clássico. Há mais de um ano sem vencer um clássico. E o Fluminense, para completar, ele simplesmente ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Primeira rodada, o Fluminense empatou com o Red Bull Bragantino, foi derrotado na segunda rodada pela equipe do Bahia, e o Diniz, quem diria aí, né, cogitado a possibilidade até dele sair aí do Fluminense em caso de derrota para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, muito melhorou, mas também não está lá essas grandes coisas. A torcida do Vasco está apreensiva, campeonato aí para 45 pontos, né? O Vasco tem alguns problemas aí. Tudo indica, o Medel não vai para essa partida, pouco provável. O Medel, que ficou a semana toda lá no Chile, cuidando da mamãe dele. O Payet também não treinou, não vai para o jogo, né? Eu acho que também não tem que queimar etapa com relação ao Payet, mas a situação aí do João Vitor, né? Do nosso zagueiraço, a cereja de quase 40 milhões. O João Vitor está sendo avaliado aí na parte da tarde. A tendência é que o João Vitor concentre junto com o elenco, tá? Seja relacionado, sem problema nenhum. A gente vai contar com o retorno aí do Praxedes, essa cereja que não pôde atuar, fez muita falta no jogo aí contra o Red Bull Bragantino. A gente poderia até ter vencido de 5-0 se o Praxedes estivesse lá. E o Hugo Moura, né? Que provavelmente, mesmo chegando essa semana, tendo treinado pouco, imaginamos aí que deve ser titular no lugar aí do Galdames, né? Que está insuportável ver o Galdames jogando com a camisa do Vasco da Gama. Mas, diante dessa situação aí, o Ramon Dias vai, agora na parte da tarde, finalizar a preparação para o jogo de amanhã, e a gente traz aqui a escalação para vocês aqui. Agora, um Vasco muito, muito, muito modificado aí, com toda certeza. Isto porque o Ryan também pode entrar ali no lugar do Rossi ali, então vai ser um jogo ali bem modificado. Bom, sobre a situação aí do diretor executivo, né?
O Vasco fechou a janela aí, não anunciou o diretor executivo. Ontem a gente teve informações, né, que o Vasco está buscando um nome do exterior, vai ser estrangeiro, esse diretor executivo. Depois da saída conturbada do Alexandre Matos, aqui do Vasco da Gama, parece que as portas aqui no Brasil se fecharam, ninguém quis vir, e tudo indica que será um português, porque o Vasco está fazendo entrevistas ali com profissionais de Portugal. Isso mesmo. Muitas pessoas me perguntando: ô Laureano, como que ficou a situação envolvendo o patrocinador master? Por enquanto, né, a gente vai para quase 4 meses sem um patrocinador master. E ao contrário do que esse pessoal fala, é uma situação aí que está sendo arrastada. O Vasco já tentou várias casas aí de apostas, ninguém quer vincular a imagem aí ao Josh Fund, a essa empresa famigerada. Ontem a gente tomou conhecimento que a Portugabet, a proposta que ela fez, não chegou nem a 50 milhões, foi algo ali de 30, 35 milhões, ao contrário do que jornalista safado falou aí para vocês aí. E o Vasco, porra, cara, tá desse jeito, sem um patrocinador master aí, vamos para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro sem um patrocinador master. Bom, o seguinte, a gente também vai falar aqui sobre a situação envolvendo saída de jogadores. Pegou muito a gente de surpresa. Inclusive, hoje a gente pode ter jogador se despedindo do Vasco. O De Luca tem uma proposta aí do Ceará para deixar o Vasco da Gama. Vamos ver se essa negociação vai para frente hoje, tá? Que é o último dia de janela. Perfeito. O Puma recebeu uma proposta do Criciúma. O Vasco deu uma segurada, não deixou o Puma Rodrigues embora. No entanto, a gente toma conhecimento agora, notícia que vem de Santa Catarina, é que o Criciúma aumentou aí a proposta para poder contar com o Puma Rodrigues, tá? E o Internacional já teria proposta do exterior, tá? Pelo David. E existe uma cláusula contratual que o David recebendo uma proposta do exterior, o Vasco tem que ceder o jogador. Então, na janela do meio do ano, dificilmente o David vai continuar aqui no Vasco da Gama. E eu estou com medo aí da gente ter, por conta dessa crise financeira da 777, da gente ter ali uma debandada no elenco do Vasco. Porque a gente sabe aí que o Piton tem proposta, o Léo Jardim tem proposta. Espero que o Vasco consiga segurar alguns atletas, porque vai ter que vender, porque não tem dinheiro para poder contratar, certo? E o aporte, se vier a entrar, só em setembro, né, de 270 milhões. Não conte com esse dinheiro, porque esse dinheiro não vai entrar aqui no Vasco da Gama. Perfeito? O seguinte, falando aqui sobre a situação envolvendo reforços, tá? Porque o Vasco da Gama, aí, no último dia aí da janela, aí, notícia que chegou agora, é que o Vasco estaria discutindo valores ali com o Atlético Mineiro para contratar o Eduardo Vargas, tá? O Eduardo Vargas só não foi anunciado ainda, segundo a matéria aqui da RTI, por conta do valor salarial dele, que gira em torno de 152 mil dólares, 800 mil reais, né? O Vasco está tentando negociar aí com o Galo, né, para dar uma diminuída aí nessa situação do salário do jogador, né? Mas o jogador tem interesse de vir para o Vasco da Gama e essa negociação ainda pode sair hoje. A gente está trazendo em primeira mão aqui essa situação do Eduardo Vargas, né? E só para constar, o Pedrinho está muito puto da vida com a 777. A 777 recebeu limpinho esse mês aí, a SAF, 36 milhões aí da parcela do nosso Andrei Santos. E, cara, a gente não viu investimento nenhum para o futebol do Vasco da Gama, tá? E tinha jogador sim no mercado brasileiro, tinha. E jogador melhor
do que esses aí sul-americanos que eles tanto trazem aí. Eles não quiseram gastar dinheiro. Por exemplo, o Breno Lopes, né, foi agora na parte da manhã para o Fortaleza. E o Vasco é desse jeito aí. Bom, seguinte, agradeço aí pela atenção de vocês. Vamos aguardar aí para ver se essa cereja vem, tá? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!